Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este lindo caminho de mesa com barbante fio 6 e usei a agulha de número 4. Ele ficou pesando 295 gramas. Na largura ficou com 38 centímetros e no comprimento ficou com 85 centímetros. Como eu sempre digo, vocês podem fazer no comprimento desejado. Eu vou mostrar para vocês o gráfico desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Este é o gráfico da nossa aula de hoje. Eu gostei bastante do resultado. Ele é bem fácil, deixo tudo explicadinho no vídeo. Espero que vocês também gostem. Para a última carreira, eu fiz essa carreira, nas laterais uma carreira de pontos baixos, e nas pontas, nesta e na outra, uma carreira de 3 pontos altos tombados. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. E assim, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 4. Para vocês que sempre me perguntam sobre este kit de agulha, eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu comprei o kit lá pela Shopee, então eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, nós vamos usar a agulha de número 4. Vou iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, agora eu vou fazer 63 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer um total de 63 correntes. Feitas as 63 correntes, vamos marcar a última que fizemos, vamos fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Este é o nosso primeiro ponto alto. Vamos voltar naquela corrente que nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, laçar o barbante, as últimas 2. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, eu vou fazer até o final destas correntes um ponto alto. Esta é a nossa carreira base, a carreira de pontos altos. Então, aqui está a carreira base, a carreira de pontos altos. Nós ficamos com um total de 64 pontos altos, porque fizemos 63 correntes, e as 4 correntes que nós fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos com um total de 64 pontos altos. Vamos à próxima carreira. A próxima carreira já será a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou fazer aqui 2 correntes, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos, por causa das 2 correntes que fizemos para subir. Então, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Agora, aqui eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feita as 5 correntes, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, vou fazer um ponto alto.
Então, nós ficamos aqui com um retângulo de 5 correntes. Vou fazer aqui mais 3 pontos altos, que contando com este que nós já fizemos, nós vamos ficar com 4 pontos altos. Então, 3, 4 pontos altos. Agora, aqui no meio, eu vou fazer 13 quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto. Fiz um quadrado, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto, 2 quadrados, 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto, 3 quadrados. Vou fazer um total de 13 quadrados. Então, aqui estão os 13 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadrados. Agora, o mesmo que eu fiz nesta ponta, eu vou repetir deste lado. Então, aqui nós vamos fazer os 4 pontos altos. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer o retângulo de 5 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto alto, vou fazer um ponto alto. E vou repetir os últimos 3 pontos altos. Nós vamos ficar com 4 pontos altos. Como eu falei, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final da nossa carreira. Então, aqui estão os 4 últimos pontos altos. Assim ficou essa carreira. Eu subi com as 2 correntes e copiei mais 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos. Fiz 5 correntes, pulei 5 pontos altos da carreira anterior. No sexto ponto alto, comecei a copiar os pontos altos. Copiei aqui 4 pontos altos. Aqui no meio, eu fiz 13 quadrados. E deste lado, repeti o mesmo que eu fiz deste. Então, 4 pontos altos, retângulo de 5 correntes, pulando 5 pontos altos da carreira anterior e os 4 últimos pontos altos. Eu quero me desculpar aqui com vocês pela minha voz, a minha garganta não está muito boa, mas eu não posso deixar de gravar para vocês. Então, por favor, desculpem pela minha voz. Vamos à próxima carreira. Já iniciei esta carreira, porque, como eu falei, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Então, por isso, eu repeti os 4 pontos altos. Aqui, eu vou fazer 3 correntes. Então, 1, 2, 3. Na carreira anterior, nós fizemos 5 correntes. Eu vou contar 2. Na terceira corrente, que é a corrente do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntes. Vou já no próximo ponto alto e vou copiar um ponto alto. Então, nesta carreira, aqui nós fizemos 2 argolas. Feito isto, agora aqui em cima destes pontos altos, eu vou abrir um quadrado. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e no último ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, abri um quadrado sobre os pontos altos. Agora, vou fechar o próximo quadrado. São 2 correntes, eu vou fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, ficamos desta forma. Agora, eu vou copiar os quadrados da carreira anterior até este quadrado. E já volto. Então, foi o que eu fiz. Repeti os quadrados da carreira anterior, deixando apenas o último. Então, aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. Feito isto, aqui deste lado, eu vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, eu vou fechar este quadrado antes dos pontos altos, são 2 correntes, eu vou colocar aqui os 2 pontos altos. E repetir o primeiro ponto alto. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos. Vou abrir um quadrado sobre os pontos altos. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e repetir o último ponto alto. E aqui, sobre os 5 pontos altos, eu vou fazer as 2 argolas. Então, vou fazer 1, 2, 3 correntes. Feito isto, vou pular 1, 2 na corrente do meio. Na terceira corrente, vou fazer um ponto baixo. 1,
duas, três correntes, vou repetir os 4 últimos pontos altos da carreira anterior. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, assim, encerramos mais uma carreira. Então, assim ficou esta carreira. Os 4 pontos altos. Nesta carreira, eu fiz as 2 argolas. Nesta ponta e nesta, nós vamos intercalar. Uma carreira, nós vamos fazer as 5 correntes, na outra, as 2 argolas. Na próxima, as 5 correntes, na outra, as 2 argolas. Então, nesta carreira, eu fiz as 2 argolas. Então, eu fiz 3 correntes e o ponto baixo na terceira corrente da carreira anterior. Mais uma argola. Aí, eu abri um quadrado sobre estes pontos altos. Fechei o quadrado após os pontos altos, repeti aqui os quadrados do meio, deste lado, fiz da mesma forma. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, abri um quadrado sobre os pontos altos, fiz as 2 argolas e os 4 últimos pontos altos. Vamos à próxima carreira. Então, já repeti os 4 pontos altos, como eu falei, aqui nós vamos intercalar. Então, a nossa próxima carreira será a carreira de 5 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, já vou aqui neste ponto alto, vou fazer um ponto alto. Novamente, vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular este quadrado e estes 3 pontos altos. Vou repetir apenas o último ponto alto. Então, nesta carreira, nós ficamos aqui com 2 retângulos. Na primeira carreira, nós fizemos 1, agora nós ficamos com 2. Novamente, vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos. Então, eu fechei o quadrado após os pontos altos. Agora, eu vou copiar os quadrados da carreira anterior, novamente deixar o último quadrado. Então, nessa carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos, com os 2 pontos altos, porque são 2 correntes. Repeti o primeiro ponto alto, então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos. Vou abrir um retângulo aqui, então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vou pular os 3 pontos altos e as 2 correntes, vou copiar apenas este ponto alto. Então, abri um retângulo deste lado novamente. E aqui eu vou fazer o segundo retângulo. Na carreira anterior, nós fizemos 2 argolas. Agora, eu vou fazer o retângulo. 1, 2, 3, 4, 5. E vou copiar os 4 últimos pontos altos para encerrar esta carreira. Uma carreira finalizada. 4 pontos altos, 5 correntes, porque na carreira anterior nós fizemos 2 argolas. Nessa, nós vamos fazer o retângulo. 5 correntes, repeti o ponto alto da carreira anterior. Novamente, 5 correntes, pulei as 2 correntes e copiei os pontos altos da carreira anterior. Repeti apenas o último ponto alto. Fechei o quadrado após os pontos altos. Repeti os quadrados do meio e deste lado, fiz da mesma forma que eu fiz este. Então, eu fechei o quadrado antes dos pontos altos e aqui eu fiz 2 retângulos. Fiz 5 correntes, pulei os 3 pontos altos e as 2 correntes, repeti o ponto alto e repeti o último retângulo. E os 4 últimos pontos altos. Então, assim ficou esta carreira. Então, vamos à nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira, aqui nos retângulos, nós faremos as argolas. Então, aqui nós teremos 2 grupos de argolas, um em cada retângulo. Então, eu repeti os pontos altos e vamos fazer aqui as argolas. Então, 1, 2, 3 correntes, vou pular 1, 2 correntes, na corrente do meio, na terceira corrente, vou fazer um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntes, vou repetir este ponto alto. Então, sobre este retângulo, eu fiz as 2 argolas. Novamente, 1, 2, 3 correntes, 1, 2 na terceira corrente, um ponto baixo, uma argola. 1, 2, 3 correntes, repetir o ponto alto. Então, na carreira anterior, nós tínhamos 2 retângulos, aqui nós ficamos com
as argolas. Então, em cada retângulo, eu fiz as 2 argolas. Feito isto, aqui sobre estes pontos altos, eu vou abrir um quadrado, vou fazer as 2 correntes e repetir o ponto alto da carreira anterior. Vou fechar o quadrado após os pontos altos. Vou fechar com pontos altos. Então, são 2 correntes, vou colocar os 2 pontos altos. Então, observem que nós estamos seguindo o padrão das carreiras anteriores. Feito isto, eu vou repetir os quadrados. Deste lado, eu vou fazer da mesma forma. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu vou repetir do outro lado. Então, vou fechar este quadrado antes dos pontos altos, abrir um quadrado sobre os pontos altos e, sobre os retângulos, fazer as argolas. Então, começou a repetição, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou repetir do outro lado. Pronto, encerramos aqui mais uma carreira. 4 pontos altos, fiz 2 argolas nas correntes da carreira anterior, 2 argolas nas próximas 5 correntes. Abri um quadrado sobre os pontos altos. Fechei o quadrado após os pontos altos. Nesta carreira, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Fechei um quadrado antes dos pontos altos, abri um quadrado sobre os pontos altos e aqui, nos retângulos, novamente, repeti as argolas. 2 argolas para cada retângulo. E copiei os 4 últimos pontos altos. Agora, eu vou repetir mais uma carreira. Então, aqui no meio, nós vamos fazer da mesma forma, sempre deste lado, fechando o quadrado após os pontos altos e deste lado antes dos pontos altos. E aqui, intercalando. Então, eu vou fazer mais uma carreira. Nossa próxima carreira será a carreira aqui nas pontas, de um lado e de outro, será a carreira dos retângulos, então, de 5 correntes. E vou fazer da forma que eu falei para vocês, fechar este quadrado e este. Então, nós vamos ficar aqui no meio, na próxima carreira, apenas com 5 quadrados. Então, começou a repetição, eu vou fazer esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, como eu falei para vocês, eu iria fazer apenas mais uma carreira. Então, esta carreira é a carreira dos retângulos. Então, eu fiz os 4 pontos altos, um retângulo, 2 e completei o terceiro. Então, sempre quando nós formos fazer o retângulo, vai ter esta situação, que nós vamos fazer as 5 correntes, vamos pular um quadrado e os pontos altos deste quadrado e fechar o quadrado após os pontos altos. Então, aqui nós fizemos 3 retângulos de um lado, 3 retângulos do outro, e aqui no meio nós ficamos com 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos continuar o nosso trabalho, porém, nós vamos mudar um pouquinho. Este retângulo, nós vamos continuar fechando ele, até que fique apenas um grupo de pontos altos. E aqui, deste lado, nós vamos abrir um retângulo deste lado e abrir um retângulo deste lado. Então, vamos à nossa próxima carreira. Então, eu adiantei essa carreira. Eu fiz aqui os 4 pontos altos e fiz as argolas nos retângulos. Então, a carreira anterior, nós tínhamos 3 retângulos. Então, eu fiz as argolas em 2 retângulos. E agora, aqui no terceiro retângulo, eu vou abrir um quadrado aqui no início das correntes. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior. Na terceira corrente, vou começar a fazer pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto na corrente, nas 3 próximas correntes. Então, eu fiz aqui um ponto alto para cada corrente da carreira anterior nas 3 últimas correntes. E vou copiar este ponto alto. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos antes dos pontos altos. Então, no retângulo, nós temos 5 correntes. Eu fiz 2 correntes, pulei 2 correntes da carreira anterior. Na terceira corrente, fiz o ponto alto. Completei com os pontos altos. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos. Feito isto, agora nesta carreira, eu vou abrir um quadrado aqui sobre estes pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o último ponto alto. Então, abri um quadrado sobre os pontos altos. Vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, novamente, vou fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Vou copiar aqui 3 quadrados, então, fazer 2 correntes. Copiar este ponto alto, um quadrado, 2 correntes, repetir o próximo quadrado, 2 correntes, repetir o terceiro
quadrado. Então, nesta carreira, nós ficamos com 3 quadrados. Deste lado, eu vou fazer da mesma forma. Então, vou fechar este quadrado antes dos pontos altos, com pontos altos, copiar este ponto alto. Feito isto, agora aqui eu vou abrir um quadrado sobre estes pontos altos. Vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o último ponto alto. Vou fazer aqui mais 3 pontos altos nas correntes seguintes. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós ficamos com 4 por causa deste ponto alto que nós repetimos. Vou fazer aqui as 2 correntes e para completar este retângulo, eu vou pular as 2 correntes restantes e vou aqui no próximo ponto alto fazer um ponto alto. Feito isto, agora aqui nos 2 últimos retângulos, eu vou fazer as argolas. Então, 3 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, vou fazer um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntes, copiar o ponto alto. Já fiz as 2 argolas no retângulo. Vou fazer o mesmo neste retângulo e finalizar esta carreira. Então, assim ficou esta carreira. 4 pontos altos, fiz aqui as 2 argolas, porque na carreira anterior é o retângulo de 5 correntes. Novamente, as 2 argolas no próximo retângulo. E aqui eu fiz 2 correntes, pulei 2 correntes da carreira anterior, comecei a fazer o ponto alto a partir da terceira corrente. Fiz aqui 3 pontos altos, um ponto alto para cada corrente restante, copiei o primeiro ponto alto, abri um quadrado sob estes pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Nesta carreira, nós ficamos com 3 quadrados abertos no meio. Deste lado, repeti da mesma forma. Fechei este quadrado antes dos pontos altos, abri um quadrado sobre os pontos altos, copiei aqui o último ponto alto e fiz mais 3 pontos altos nas 3 próximas correntes. 2 correntes, pulei as 2 últimas correntes, copiei o ponto alto e finalizei esta carreira com as argolas. Agora, daqui para frente, nós vamos fechar este triângulo. Então, nós vamos fechar até que sobre apenas um grupo de pontos altos. E este do lado das pontas, nós vamos abrir. Então, eu vou fazer aqui mais uma vez para vocês entenderem direitinho. Então, já iniciei esta carreira com os pontos altos. Nesta carreira, nós fizemos os 2 retângulos. Aí, nesta carreira, eu vou fechar este quadrado. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos. Então, eu fechei este quadrado. E agora, eu vou abrir um quadrado sobre estes pontos altos, copiar o quadrado da carreira anterior, abrir um quadrado sobre os próximos pontos altos e fechar o próximo quadrado. Então, vou fechar aqui com os 2 pontos altos. Vou repetir este quadrado do meio. Nesta carreira, nós vamos ficar apenas com um quadrado. E o mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir deste lado. Então, vou fechar este quadrado antes dos pontos altos, com os pontos altos. Abrir um quadrado sobre estes pontos altos. Então, 2 correntes, pular os pontos altos, repetir o último ponto alto. Copiar o quadrado da carreira anterior. Deste lado, novamente, abrir um quadrado sobre estes pontos altos. Fechar o quadrado após os pontos altos. Com os 2 pontos altos e repetir o ponto alto da carreira anterior. E vou finalizar esta carreira, vou abrir aqui os 2 retângulos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vou no ponto alto, repetir o ponto alto, fiz um retângulo. Vou fazer o próximo retângulo da mesma forma e finalizar com os pontos altos. Com esta carreira, os pontos altos, fiz os 2 retângulos, porque nesta carreira nós faremos o retângulo, fechei este quadrado com pontos altos, e aqui no meio,
abri um quadrado sobre os pontos altos, copiei o quadrado da carreira anterior e deste lado, abri um quadrado sobre os pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Nesta carreira, nós ficamos apenas com um quadrado no meio. E deste lado, repeti da mesma forma, fechei um quadrado, abri um quadrado sobre os pontos altos, repeti o quadrado da carreira anterior, abri um quadrado sobre os pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Fiz os 2 retângulos e os 4 últimos pontos altos. Agora, nossa próxima carreira, nós vamos fechar apenas este quadrado com pontos altos e vamos continuar abrindo este retângulo de um lado e do outro. Então, começou a repetição, eu vou fazer esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta carreira. 4 pontos altos e as 2 argolas sobre o retângulo. Aqui nesta ponta eu fiz as 2 correntes, da mesma forma que nós fizemos aqui. Então, eu fiz as 2 correntes, pulei as 2 primeiras correntes, comecei a trabalhar a partir da terceira corrente. Fiz um ponto alto para cada corrente, ficamos aqui com 3 pontos altos, o 4º ponto alto é o primeiro ponto alto deste grupo de pontos altos. Abri um quadrado sobre os pontos altos, copiei os quadrados da carreira anterior, abri um quadrado sobre estes pontos altos. Como eu falei, nesta carreira, nós faríamos apenas o grupo de pontos altos do meio, então, foi o que eu fiz. No último quadrado, no quadrado do meio, eu fiz os pontos altos deste lado, da mesma forma. Abri um quadrado sobre os pontos altos, repeti os quadrados da carreira anterior, abri um quadrado sobre os pontos altos. Deste lado, eu fiz o primeiro ponto alto, mais 3, para completar 4. 2 correntes, pulei as 2 últimas correntes, copiei o ponto alto. E finalizei com as 2 argolas e os 4 pontos altos. Vamos à próxima carreira. Então, eu fiz aqui um retângulo. Vou fechar este quadrado com pontos altos. Então, vou fazer aqui um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Vou abrir um quadrado sobre estes pontos altos. Vou copiar aqui 1, 2, 3, 4 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, um quadrado, mais 2 no segundo, 2, terceiro, 2, 4 quadrados. Então, eu fiz aqui 4 quadrados. Com este aqui, nós ficamos com 5. Com o que nós abrimos sobre os pontos altos, nós ficamos com 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos aqui no meio, que nós ficamos apenas com um grupo de pontos altos. Então, nesta carreira, nós vamos fechar o quadrado antes destes pontos altos. Abrir um quadrado no meio, no grupo de pontos altos. Fechar o quadrado após este grupo de pontos altos. Então, fechar aqui com os 2 pontos altos e copiar ponto alto da carreira anterior. Então, no meio ficou desta forma. Agora, o mesmo que eu fiz deste lado, eu vou repetir deste lado e finalizar esta carreira. Vou completar e já trago para mostrar para vocês. Então, essa carreira ficou desta forma. 4 pontos altos, um retângulo. Fechei este quadrado com pontos altos, abri um quadrado sobre os pontos altos, copiei mais 4 quadrados. Ficamos aqui com 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Fechei um quadrado antes dos pontos altos, abri um quadrado nos pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei aqui 4 quadrados, com este ficamos com 5, da mesma forma que nós fizemos aqui. Fechei o quadrado após os pontos altos e fiz aqui um retângulo para finalizar esta carreira com os 4 pontos altos. Então, vamos à nossa próxima carreira. Nas nossas próximas carreiras, o que nós vamos mudar é aqui no meio. Aqui nós vamos intercalar, então, uma carreira, nós teremos as 2 argolas, na outra, as correntes. Na próxima, as 2 argolas, na outra, as correntes. Então, aqui nós só vamos intercalar até o final do nosso trabalho. Estes pontos altos nós vamos copiar e estes quadrados também. A única diferença que nós teremos daqui para frente será aqui no meio. Então, vamos à nossa próxima carreira. Então, eu já adiantei essa carreira. 4 pontos altos. Nesta carreira são as 2 argolas, 4 pontos altos. Copiei aqui 1, 2, 3, 4
quadrados. Como eu falei, a mudança que nós faremos será aqui no meio. Então, eu vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Vou copiar o primeiro ponto alto. Então, fechei um quadrado antes dos pontos altos. Vamos à nossa mudança. Então, eu vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, eu vou pular estes pontos altos e estas duas correntes. Vou direto aqui neste ponto alto do próximo grupo de pontos altos. Então, vou no primeiro ponto alto do próximo grupo de pontos altos. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular estes 2 pontos altos e vou copiar o último ponto alto. E fechar o quadrado após os pontos altos. Com os pontos altos e repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui no meio ficou desta forma. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, finalizamos aqui esta carreira. Como eu falei, a nossa mudança daqui para frente será apenas aqui no meio. Copiei os pontos altos, fiz as argolas. Repeti também esses pontos altos e aqui 4 quadrados. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, eu repeti deste lado. Essa parte daqui até os pontos altos, daqui para frente, nós só vamos copiar. Até quase a outra ponta, porque lá na outra ponta nós vamos repetir este gráfico que nós fizemos aqui no início. Então, o que eu sugiro a vocês é que tirem um print para depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sanarem as dúvidas de vocês. Porque quando chegar lá na outra ponta, eu vou repetir essas carreiras do início. Então, vou repetir lá na outra ponta. Pronto? Conseguiram tirar um print? Agora, vamos à nossa próxima carreira. Já iniciei essa carreira, apenas repetindo o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, os pontos altos aqui nesta carreira são as correntes. Os pontos altos, os 4 quadrados e estes pontos altos. Então, como eu falei, essa parte de um lado e do outro, nós vamos levar até o final da nossa carreira. Daqui para frente, a mudança será apenas aqui no meio. Então, eu vou fazer aqui as 5 correntes. 1, 2, 3... 4, 5. Feito isto, eu vou pular essas 3 correntes, vou contar 1, 2. Na terceira corrente, das 5 correntes da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntes, 1, 2, 3. E vou copiar estes pontos altos. Os 4 próximos pontos altos. E o restante da carreira, apenas copiar. Então, o meio ficou desta forma. Mais uma carreira finalizada. Repetimos o mesmo que nós havíamos feito na carreira anterior de um lado e do outro, e apenas intercalamos aqui no meio. Então, aqui no meio, até o final, nós vamos intercalar desta forma. Nós vamos sempre começar com as 5 correntes, vamos pular as 3 correntes e fazer o ponto baixo na terceira corrente das 5 correntes deste lado. Vamos colocar assim, nós vamos intercalar. Onde na carreira anterior nós fizemos 3 correntes, nessa nós vamos fazer 5. E quando na carreira anterior nós fizermos 5 correntes, nessa nós vamos fazer apenas 3. Então, nós vamos intercalar, ok? Então, o gráfico da nossa aula de hoje é este. Agora, eu vou continuar fazendo assim até o comprimento desejado. Como é só repetição, eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês. Pronto, já adiantei aqui o meu trabalho e trouxe para mostrar para vocês. Então, como eu falei, daqui para frente, nós só íamos copiar e intercalar apenas aqui no meio. Então, foi o que eu fiz. Eu sempre vou começar com 5 correntes, vou pular as 3 correntes da carreira anterior, contar aqui na terceira corrente e fazer um ponto baixo. Aí, finalizar com as 3 correntes. Então, quando for 3 correntes, na próxima será 5. Aí, depois, 3 correntes, 5. E deste lado, quando for 5, nós vamos finalizar com 3. 5, 3, 5, 3. Ok? Então, eu fiz assim até o comprimento desejado para mim, vocês vão fazer até o comprimento desejado para vocês. Feito isto, agora, aqui deste lado, eu vou repetir aquele início que eu falei para vocês, que era para vocês tirarem um print para
Caso houvesse alguma dúvida, vocês voltarem nele. Então, agora, lá naquela ponta, eu vou fazer daqui para baixo estas carreiras. Vou repetir lá naquela ponta, estas carreiras a partir destes 2 quadrados, daqui para frente. Apenas repetir as carreiras voltando. Como vocês já fizeram essa parte, vai ficar mais fácil. Então, agora, daqui para frente, eu vou fazer destas carreiras de 2 quadrados para baixo, voltando carreira a carreira, até chegar na carreira dos pontos altos. Então, vou fazer lá agora, a nossa próxima carreira será esta carreira de 2 grupos de pontos altos, com apenas um quadrado no meio. Já iniciei esta carreira, apenas repetindo o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, nesta carreira, nós vamos ficar apenas com um quadrado no meio. Então, eu vou abrir um quadrado sobre estes pontos altos, vou fazer as 2 correntes e repetir o último ponto alto. Vou fechar aqui com pontos altos essas 3 correntes. Então, 1, 2, 3 correntes. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos. Este ponto alto e um ponto alto para cada corrente da carreira anterior, das 3 correntes. Vou fazer aqui 2 correntes, que é o nosso quadrado central. Vou pular 1, 2 correntes. Na terceira corrente, vou fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Vai nos restar 3 correntes. Então, 3 pontos altos. E repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, observe que nesta carreira, nós ficamos apenas com o quadrado do meio, da mesma forma que eu mostrei lá do outro lado para vocês. Vou abrir um quadrado sobre estes pontos altos e vou copiar o restante da carreira. Então, assim ficou esta carreira. Repeti deste lado e deste lado. Aí, eu abri um quadrado aqui sobre estes pontos altos. Aqui no meio, eu fiz um ponto alto e um ponto alto para cada corrente da carreira anterior, as 3 correntes. Fiz aqui 2 correntes, pulei as 2 primeiras correntes e fizemos aqui 3 pontos altos sobre as correntes e este ponto alto, então, 4 pontos altos. Abri um quadrado sobre estes pontos altos e repeti o restante da carreira. Eu dobrei aqui um pouquinho o trabalho para tentar explicar para vocês a carreira que nós acabamos de fazer. Então, ficou um pouco emboladinho aqui, só para me mostrar para vocês. Então, a carreira que eu acabei de fazer lá, é esta carreira aqui, de apenas um quadrado no meio. Conseguiram entender? Então, aquela carreira é esta carreira aqui, para fechar o gráfico do meio. Ok? E, daqui para frente, nós vamos copiar carreira a carreira. Agora, nós vamos fazer esta carreira de um quadrado no meio e fazer carreira a carreira voltando. Então, a nossa próxima carreira será esta carreira de apenas o quadrado do meio fechado. Aqui nós teremos 1, 2, 3, 4, 5 quadrados deste lado e deste. E assim por diante. Como é só repetição, para o vídeo não ficar tão longo, não ficar tão cansativo, tão repetitivo, eu vou fazer as carreiras, vou fazer essas carreiras aqui, desta carreira até a carreira de pontos altos, e já trago para fazermos a última carreira por toda a volta juntos. Pronto, como prometido, já fiz lá as últimas carreiras e trouxe para fazermos a última carreira por toda a volta. Então, eu embolei aqui um pouquinho aqui no meio, dobrei, para tentar mostrar para vocês entenderem direitinho. Então, o que eu fiz lá foi o mesmo que eu havia feito aqui. Então, ficou um triângulo grande e encerrei lá a última carreira. Aqui, nós tínhamos 13 quadrados, é a mesma quantidade que nós vamos encerrar lá. Então, aqui, nós encerramos com 13 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadrados. A única diferença é que aqui, nas pontas de um lado e do outro, nós encerramos com as 2 argolas, porque como nós fomos intercalando o trabalho todo, finalizou lá com as 2 argolas. E aqui, nós havíamos feito os 2 retângulos, tá vendo? Mas não tem problema nenhum. Eu vou mostrar para vocês lá na outra ponta como vocês vão fazer. Fazendo assim, nós encerraremos lá com a mesma quantidade de pontos altos que iniciamos. Então, aqui,
A diferença que aconteceu é que, ao invés de eu encerrar com as 5 correntes, eu encerrei com as 2 argolas, mas não tem problema. O que vocês vão fazer? Nós vamos copiar os pontos altos, normal, como nós já vínhamos fazendo. Aqui, ó, nós temos 3 correntes, que é da argola, não é? Nós vamos fazer pontos altos apenas em 2 correntes. Nesta que tá escondidinha aqui, nós não vamos fazer o pontos altos nela. Nessa que está escondido aqui, nós não vamos fazer o ponto alto. Então, eu fiz aqui nos 2 pontos. Então, eu fiz aqui nas 2 correntes, pulei a terceira. Aí, fiz um ponto alto no ponto baixo do meio. Deste lado, da mesma forma. Então, eu não vou fazer o ponto alto nesta corrente que está aqui escondidinha. Eu vou fazer os pontos altos nas outras 2 correntes. E finalizar aqui com um ponto alto. Então, aqui vai ficar a mesma quantidade de pontos altos que nós fizemos lá do outro lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Conseguiram entender? Nós vamos fazer os pontos altos nas 2 primeiras correntes. Vou pular esta corrente que está aqui escondida. Um ponto alto no ponto baixo do meio. Vou pular esta corrente. Vou fazer o ponto alto nas 2 próximas correntes. E copiar este ponto alto. Vou fazer assim nesta ponta e nesta. Da mesma forma. E aqui no meio é só copiar os pontos altos. Copiar os pontos altos e, nas correntes, preencher com pontos altos. Sendo assim, nós vamos fazer essa última carreira. A única diferença é que eu troquei a numeração da agulha, como eu sempre falo para vocês. Mas pode ser que para vocês, para o ponto de vocês, não precise. Porém, eu troquei. Eu fiz o trabalho todo com a agulha número 4 para esta última carreira de pontos altos e usei a agulha de número 3,5. Ok? Conseguiram entender? Eu vou deixar um pouco parado aqui, caso vocês queiram tirar um print também desta parte, para depois vocês sanarem as dúvidas de vocês, fiquem à vontade. Então, eu vou deixar aqui um pouco parado e podem tirar o print. E aí, vocês podem seguir o print no trabalho de vocês. Aproximei aqui mais um pouquinho para vocês tirarem o print do outro lado. Aí, vocês podem seguir pelo print e vai dar tudo certo, ok? Agora, vamos fazer a última carreira por toda a volta. Para a última carreira, eu já voltei a usar minha agulha de número 4. E, como eu sempre digo para vocês, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Use a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, para a minha última carreira, eu vou fazer uma corrente, como sempre faço, nas laterais, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada espaço. Então, no primeiro espaço, 2 pontos baixos. No segundo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. E vou fazer assim nas laterais, em cada espaço, 2 pontos baixos. Aqui sobre os pontos altos, a última carreira será diferente. Então, quando chegar aqui, eu volto para iniciarmos a última carreira sobre os pontos altos juntos. Então, como prometido, já fiz aqui nas laterais a carreira de pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira sobre os pontos altos. Eu vou subir com as 3 correntes e aqui no mesmo espaço, vou colocar mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficando assim com 3 pontos altos por causa das correntes que fizemos para subir. Vou contar 1, 2, 3 no quarto ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos tombados. Vou no próximo ponto, ponto baixíssimo, novamente, 1, 2, 3 correntes. No mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos. Vou contar 1, 2, 3 no quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixíssimo, novamente, 1, 2, 3 correntes no mesmo espaço, mais 2 pontos altos, 1, 2, vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, ponto baixíssimo. Então, a minha última carreira sobre os pontos altos vai ficar desta forma. Lembrando a vocês que a quantidade de pontos altos que eu pulei não precisa ser a mesma para vocês. Vocês podem pular menos pontos altos, fica a critério de vocês e depende
e depende do tamanho do ponto alto de vocês. Então, esta é minha última carreira sobre os pontos altos. Vou completar esta carreira, finalizar, e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, já fiz aqui a última carreira por toda a volta, nas laterais essa carreira de pontos baixos, e sobre os pontos altos, 3 pontos altos tombados. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!